Queria que vocês falassem aí, que bicho é esse aí? Boa noite, gente. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Nossa quarta live hoje com um tema bem novo, né? Na verdade, novo não, inovador, né? A gente vai falar de desenho, que é uma coisa que todo mundo gosta, até quem não sabe, rabisca, né? Então a gente vai falar de rabiscos e desenho. E hoje o nosso convidado especial é o Val Costa. Ele é designer. Olá, tudo bem? Maravilha, Manu. Ele é designer, nasceu com dom, né? E aí ele fala que dom é o D de desenhar, o O de organização e o M de mostrar. Mas ele desenha desde pequeno e hoje ele vai compartilhar com a gente esse conhecimento para todos verem que é possível todos desenharem e também para os professores, palestrantes, né, conseguirem usar, né, esse método, né, para ensinar pessoas, né, para ficar um pouquinho mais fácil. Val, quer falar um pouquinho? Maravilha, Manu. Primeiramente, boa noite a todos e todas aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Manu. Manu Costa, com suporte aí, o Lucas, muito obrigado por todos. Para mim é uma alegria poder rabiscar com vocês aqui, né? E realmente é algo que é muito importante. Todos nós, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa, quem sabe escrever aqui? Todos naturalmente dirão, né? Eu sei escrever. Mas quem sabe desenhar? Alguns dirão que não sabem desenhar. Talvez aí a criança, né, esteja escondida ainda aí em cada um de vocês aí. E vamos hoje compartilhar alguns desenhos, rabiscos, ideias, para como podemos usar isso, né, na comunicação, né, na educação, na comunicação do modo geral. Mais uma vez, Manu, obrigado aí pelo convite. Por nada. Ó, as professoras, né, que é a maioria do nosso público e professores, eles ficaram assim muito felizes com o tema, né, porque cada dia é um pouco mais complicado, né, para a gente dar aula e para a gente ensinar e todos os métodos que existem. E aí a gente descobre que existem métodos, né, que não é difícil, que não está tão longe dos nossos olhos, né? E aí você vai me trazer só uma caneta e um papel e vai dizer que é possível deixar as nossas aulas, né, mais fáceis, mais radiante para os alunos, né? E aí eu quero que você fale faça um pouquinho desse exercício. Lembrando, a gente mandou um recadinho para todos aí, mas antes dele começar a dinâmica, eu vou pedir para vocês todos prepararem uma caneta. Isso. E também um papel para a gente rabiscar fazer. Hoje é dia hoje é dia de rabiscar. É uma live que vocês podem convidar todos, né? Pode convidar o avô, pode convidar o filho, né? E aí a gente participar juntos, né? Porque rabiscar todos gostam, né? Quando os professores conhecem muito bem as garatujas e até avaliam, né? De alguma forma as garatujas, mas hoje a gente vai aprender um pouquinho. Falando um pouquinho da experiência do Val, né? Que trabalha hoje no Senac. E ele tem um trabalho lá, exatamente esse trabalho, né? De ajudar os professores, né, com essa parte de mostrar a questão mais visual, né, para entreter, né, os alunos, né, de uma forma didática. Trabalhou também na Phuket. Phuket, né? Que se escreve Phuket, aqueles que as meias, os pijamas, aqueles desenhos lindos, né? Então, ele trabalhou também numa editora, né, com os livros didáticos. Então, editora Pearson, Koch. Muito bom. Tem uns 10 anos já na área educacional. Muito bom. E aí, né, a gente já se conhece desde pequenos, mas, né, agora a gente percebeu que a gente tem muito em comum profissionalmente, né? E aí a gente está somando, né, esse conhecimento para mais ele, né, com essa parte de desenho e de conhecimento para trazer para a sala de aula, né? Que eu estou na sala de aula. Como você também é casado com uma professora, né? E eu sei que ela exige bastante, né? Essa questão visual, né? Talvez aguçou um pouquinho também, né? Esse desejo.
Então é isso. Você participou também, né, do Congresso Internacional de Educação EAD. Se você quiser falar um pouquinho dessa sua experiência, aí você pode ficar à vontade. Maravilha, Manu. Eu queria que o Lucas colocasse uma primeira imagem, eu queria que todos olhassem e vocês me respondessem, né? A Manu vai acompanhar aí, me respondessem que imagem que vocês estão vendo. A primeira imagem, Lucas, por favor. Vocês, e rapidamente, como a Manu falou, né? Participei em 2017 do CIAED, né? Congresso Internacional de Educação à Distância, que várias escolas, com os desafios da educação, principalmente hoje, né, com esse excesso de informação. Eu costumo dizer que hoje pesquisar uma informação na internet é como tentar tomar um gole d'água no hidrante, né? Tanto você, já acho que aconteceu com você alguma vez, de pesquisar sobre um assunto e de repente você está vendo um assunto totalmente diferente. Hoje vivemos uma situação de excesso de informação. E como a Manu acabou de falar também, eu auxilio, trabalho com professores, né, até também tenho ajudado no mundo corporativo, empresas que me convidam, me contratam como facilitador gráfico, né? Ou seja, traduzir. Imagine, por exemplo, você, professor, vai dar uma palestra sobre um assunto, então são vários assuntos que você está compartilhando. Então a gente faz uma colheita dos assuntos mais importantes, né, os tópicos-chave com informações visuais, para tornar o assunto mais memorável, né, mais compartilhável também. O Lucas está compartilhando conosco a imagem. Rapidamente eu vou compartilhar aqui, enquanto a Manuela está acertando os detalhes técnicos aqui. Então, eu já atuo nessa área educacional há mais de 10 anos, ajudando professores, né, traduzindo de forma, né, visual os conceitos complexos, né, ou conceitos que muitas vezes, né, é ministrado em aula, em sala de aula, em palestras, mas cada um tem um repertório, por exemplo, né. Mas eu comecei a mergulhar mesmo nesse assunto aqui. Foi interessante, uma vez vim de madrugada da faculdade, né, bem cansado da faculdade, e chegava em casa, passei uma situação bem difícil, porque eu chegava em casa, as crianças, né, meus filhos, então aqui em casa são em 3 filhos, então tenta imaginar uma casa onde tem mais filhos do que pai e mãe. E chegando de madrugada, eles estavam dormindo. Saía pela manhã, eles estavam dormindo. Então essa rotina continuou, né, desses desencontros. Aí foi um dia que eu peguei um papel de sulfite, peguei um sulfite, fiz um desenho lá, estava disponível, fiz um desenho, colei um chocolatezinho, aquele batom, colei e coloquei, prendi com fita crepe na parede. Aí fiz um desenho, coloquei uma frase, e assim a gente foi, né, trocando ideias através de desenhos. E é interessante que certo dia, levantando pela manhã, abri minha gaveta, estava um desenho deles com doce. Aí eu percebi que o desenho estava nos conectando cada vez mais, né, nessa conexão. Eu comecei a me aprofundar com livros de comunicação visual, tenho diversos livros que eu vou compartilhar com vocês, livros de psicologia, de neurociência, livros relacionados por que desenhos engajam tanto. Eu acho que já aconteceu com você de anotar alguma coisa na mão, ou, sei lá, no batom, no espelho, no dia a dia, ou lista de mercado, ou desenhar. No nosso dia a dia, nós nos comunicamos realmente com desenhos. Veja, por exemplo, no WhatsApp. Né? Eu acho que todo mundo já mandou uma carinha hoje, né? Uma carinha, uma piadinha, algum desenho para representar um significado emocional, ou de preocupado, né? Ou de alegria, ou de tristeza, enfim. Os desenhos estão presentes no nosso dia a dia. Até as letras, se você coloca, por exemplo, eu até fiz um aqui, você coloca, por exemplo, acho que vocês estão vendo aqui, 2 pontos e um parêntese, ou 2 pontos e uma letra P, tem um significado aqui, porque ao longo dos anos foi desenvolvido esse significado. Então está muito presente no nosso dia a dia. Mas acho que o Lucas já está colocando a imagem aqui, deixa eu ver, só um minutinho. E aproveite para colocar as suas dúvidas aí. Maravilha, Lucas. Obrigado. Queria que vocês falassem aí, o que vocês estão vendo aí? Pode continuar na imagem, Lucas, por favor. O que vocês viram ali? Que bicho é esse aí? Estão respondendo aqui. A Débora vai dar uma olhada ali. Escrevam aí, que bicho que vocês estão vendo? O que você vê no primeiro momento aí? Que bicho é esse? Podem escrever aí no chat. A Elisângela Mota disse que é um pato. É um pato? Vamos ver. A Elisângela disse que é um pato. Alguém concorda, também. discorda, Elisângela? A Lurdinha disse que é um pato e depois ela disse que é um coelho. Peraí, tá dividida a situação aqui. É um pato ou um coelho?
A Raquel Rita diz que é um coelho. É um coelho? A Márcia Tablado diz que é um pato. É um pato? Vamos lá. E tá virando a live da Discord aqui, viu, Manu? É, a live da discórdia. Tá virando a live da Discord aqui, tá dividido, hein? A Lu Santiago diz que é um coelho, a Edna diz que é um pintinho. Pintinho? Que mais aí? Tenho mais um pintinho, a Dani Marques. A Maria Bonfim, que trabalhava comigo, diz que é um pássaro. É um pássaro? A Késia diz que é um coelho, a Diana, que trabalha comigo, diz que é um pato, a Isabel diz que é um pato, a Lu diz que é um coelho. Eita! É um pato. Quando eu faço esse exercício aqui nas palestras, gera realmente essa discórdia aí. É pato ou coelho? Olha, a Karina... Desculpa, a Karina Becker, esse foi inusitado. Diz que é um coelho de barriga para cima, de barriga para cima é um pato, ou seja, são os dois, né? Quando eu dou palestra, eu começo com essa imagem, e é interessante que quando eu costumo dizer que é a imagem da discórdia, porque alguns falam que é o coelho, outro pato. E é interessante que meu moleque, né, o meu garoto aqui, o caçula, o Guilherme, fala que é um patoelho, né? Um patoelho ou um coelhato. Então, geralmente gera essa discórdia. Mas é interessante que esse desenho é um exercício de psicologia, né, do psicólogo Joseph Jastrow, de um exercício como a percepção. Cada um percebe uma realidade. E tem uma frase que é uma verdade interessante que fala: percepção é realidade. Como é que nós percebemos? Ou seja, agora eu pedi para o Lucas colocar a segunda imagem enquanto isso, mas olha como a percepção. Alguns falam que é um pato, é um coelho, mas olha como a percepção, né, pode destoar de um desenho simples. Agora pense nas realidades complexas da vida, pense, professor, na sua aula. Agora aqui eu dei um contexto agora. Qual que é a opinião agora aí, Manu? Não, tem, a Elizabeth Andrade, ela disse que é um pato coelho. Pato coelho. Tudo mas olha, junto. eu coloquei um contexto agora. O mesmo desenho, só coloquei na água. Agora vocês veem um pato. Esse mesmo desenho com alguns elementos visuais ali, uma cenoura, já mostrou que é um coelho. Agora, Lucas, pode colocar outra imagem, por favor. Nossa, agora ficou indeciso, o pessoal indeciso. Olha, o Carlos Gomes, Zona Leste, nosso primão. Isso aí, bem-vindo a todos, Carlos Gomes, todos sejam bem-vindos. Manuel Mas olha Gomes. Que coisa interessante. O que vocês veem? Esse desenho muitas vezes retrata uma realidade de todos nós. Cada ponto de vista é apenas um ponto de vista. É interessante como um contexto, como realidades diferentes, a forma que nós vemos. Dentro de um contexto de professores, por exemplo, foi feito um estudo, né, eu tenho um livro aqui sobre comunicação, de um estudo que uma psicóloga percebeu como as pessoas têm dificuldade de entender. Por exemplo, ela fala sobre a maldição do conhecimento. Qual é a maldição? Às vezes a informação está tão clara para nós, está tão clara. Por exemplo, esse indivíduo que fala que é o número 6, está tão claro para ele que ele acha que todas as pessoas verão da mesma forma que ele. E é um erro isso, porque percepção é realidade. Então, tem 3 situações aqui, eu queria que o Lucas colocasse para a gente o próximo slide. Esse daí, né, a gente vê bastante no Facebook, né, se é o 6, se é o 9, né, se é o ponto de vista, depende do ponto de vista, né? É porque, por exemplo, né, dentro de um contexto, eu fui voluntário na escola pública, por exemplo, Manu, eu comecei nessa jornada de desenhos, né, em escola perto de casa, inclusive a escola que a Sofia estudava, e eu fui voluntário em dar aula de desenhos lá. Aí eu me preparei, né, e qual o contexto da escola? Problemas com drogas, alunos, né, dificuldade dos professores, alguns professores até ameaçados. Aí eu me coloquei como voluntário com o diretor, conversei com ele. Aí marcamos o dia, eu iniciei aquele projeto Amigo da Escola, e eu fui à escola, né, para dar aula de desenhos. Então levei minha pasta preta, folhas de sulfite, fui de bermudão, bem à vontade. Só que no primeiro dia foi um desastre. Foi um desastre a aula. Por quê? Eu fui dar aula com toda a minha metodologia, ideia, só que não conhecia o contexto, né, o espaço ali, como que era das crianças, e eu me perdi. O primeiro dia foi um desastre. Pouco a pouco eu comecei a entender o contexto, tanto que um dos professores lá falou: tio, você precisa ser mais firme, né, entender mais o contexto da molecada aqui. Aí eu comecei a compartilhar com eles. E é interessante que
Entre vários garotos lá, várias crianças ali, tinha um molequinho, vou compartilhar com vocês aqui, aproveitar, né, falar do assunto sendo o assunto. Tinha um moleque entre vários na classe ali, moleque de sempre com um bonezinho. E ele sempre cabisbaixo, corpo encurvado para frente e não participava. Aí uma vez eu passei uma atividade para ele com desenhos para ele, e ele jogou na mesa o desenho e falou: tio, vou parar de desenhar, só sai rabiscos. Aí eu comecei ali a pensar, puxa vida, ele parou, é interessante, ele não queria desenhar mais porque só saía rabisco, ele não conseguia fazer os desenhos. Aí eu tenho esse livro aqui, é um livro de arte, sobre aquele desenho Up da Disney, aquele velhinho que voa na casa com os balões, e tem umas imagens lindas aqui. E é interessante que eu falei para ele, olha, sabe esse desenho, esses desenhos legais que você assiste, aqueles desenhos bacanas, eles começam com rabiscos. Eles começam com rabiscos. E foi ali que eu comecei a perceber, entender o contexto. Porque não era apenas eu dar aula de desenhos para eles. Porque a maioria tinha autoestima muito baixa. Uma vez eu passei um exercício para eles, e o que tinha nesses desenhos, por exemplo? Tinha muitos desenhos, né, de drogas, da realidade, do contexto deles. Em alguns casos, o pai era preso, estava preso. Então, era o contexto deles. Aí, quando eu passei essa metodologia que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês, de como usar desenhos para que haja um engajamento maior na classe, eu comecei a ver uma participação mais efetiva. Isso foi aumentando cada vez mais. Mas antes, deixa eu compartilhar nessa tela aqui que o Lucas pode colocar de novo para a gente, o Lucas, excesso de informação, economia da atenção e déficit de atenção. Nessa imagem que vocês veem aqui, por exemplo, tem 3 situações, desafios para todos nós. Como eu falei no início, hoje você pesquisar uma imagem na internet é como tentar tomar um gole de água direto no hidrante. Olha a informação, né? Praticamente é isso. A informação, você tem que pagar as contas, sair de casa correndo, tomando café, comendo pão de queijo, aquela correria toda, pega o trenzão. Agora estou aqui em casa, né? Estou em home office trabalhando, mas a rotina basicamente é essa, fazendo faculdade, chegando tarde, pouco acesso, né, com os meus filhos, só final de semana. Então, acredito que esse contexto é a realidade de muitos professores, educadores, pais, né, líderes de equipe, do modo geral hoje. Nós temos a dificuldade, né, com esse excesso de informação. Por exemplo, se você vai numa pizzaria hoje, né, numa pizzaria, até então conhecemos as pizzas tradicionais, né? Mussarela, calabresa, que mais? Brócolis com bacon. Agora imagine, por exemplo, você vai numa pizzaria que tem 127 sabores de pizza. Depois de quase 40 minutos de desespero, tentando, né, descobrir qual o sabor que você vai comer, no final você acaba com aquelas velhas tradicionais, né? Calabresa, mussarela, porque é tanta informação. Uma vez eu fui com um amigo meu numa hamburgueria, com os colegas lá, tinha tanta opção de combinações, queijo com leite de búfala, tantas coisas. Eles tinham pedido, eu falei, cara, vê o que eles pediram aí. É tanta informação que a gente sofre. Então, quanto mais informação hoje nós temos, então esse é um aspecto. Hoje também, economia da atenção. Eu tenho um livro, que eu até dei de presente para um amigo meu, que falava sobre storytelling, né, como contação de história. Isso aí pode ser até numa próxima live com a Manuela, como usar recursos visuais para, né, storytelling. Mas nesse livro falava sobre economia da atenção. Você percebeu como a nossa atenção cada vez mais escassa? O tempo está cada vez mais caro. Então, para você ter hoje a atenção das pessoas, por exemplo, para a gente ter a atenção de vocês aqui é um desafio muito grande. Porque não apenas vocês aqui, mas tem a concorrência, é família, é o gato do lado, é a comida no fogo, uma série de coisas. Agora, quer falar, Manu? Não, fica à vontade. Não, é verdade, eu concordo, né? É bem difícil a gente, né, ter atenção. Isso. Manu tem 2 filhos também, sabe como que é, né, Manu? A atenção deles, realidades diferentes. E todos os alunos. Imagina os alunos em contextos diferentes.
E nessa experiência que eu vi com os alunos, percebi que um recurso visual para captar a atenção deles foi muito importante. E por último aqui, né, déficit de atenção. Alguns estudos mostram déficit de atenção, TDAH, problemas, situações de atenção. Não sou profissional nessa área, mas eu já fiz algumas pesquisas. Um dos problemas mais agravantes no espaço da atenção da classe, pais e filhos, professores, educadores. Eu, por exemplo, às vezes eu pego a rodovia com carro e vejo pessoas dirigindo em alta rodovia, 100 por hora, 120 por hora, com o celular no volante. Essa é uma situação hoje que nós vivenciamos. Então, quais são os desafios? Quais são os meios e ferramentas que nós podemos utilizar para poder superar e enfrentar esses desafios? Próximo slide para mim, Lucas, por favor. Então, aí a gente tem, né? Já foi. Legal. Quer falar, Manu? Não, eu ia só falar do excesso de informação, a economia da atenção e o déficit de atenção, que os professores realmente conhecem isso de perto. E vocês estão na trincheira aí da educação, sabe os desafios. Então, é interessante, coloquei essas imagens aqui, é um exemplo de uns desenhos que eu fiz aqui em casa para as crianças, né? Eu já falei o quanto amo vocês, né? Amo demais, pai, um docinho, e a gente colocava outros desenhos nessa imagem aí, nessa jornada com meus filhos. Essa outra imagem aí, à direita, foi do evento lá, né, lá em Foz do Iguaçu, do Congresso Internacional, e aqui embaixo nas classes de aula, né, para crianças. E é interessante que eu percebi um padrão aí. Desde crianças em escolas públicas, tem uma imagem que eu não coloquei também aqui, mas eu quero compartilhar um pouco essa história. Tem outra aqui eu estou aqui, e um painel atrás, que aqui é numa empresa, numa confraternização de uma empresa, que eu uso essa metodologia tanto no mundo educacional, no universo educacional, professores, e também no universo corporativo. Porque, por exemplo, nós como pessoas, por conta dos desenhos serem mais lúdicos, né, mais simples, eu vou mostrar para você que você sabe desenhar e talvez nem saiba disso, você sabe desenhar, vou mostrar para vocês agora, daqui a pouco, que vocês sabem desenhar. Dentro desse contexto, vocês usarem os recursos visuais é fundamental para potencializar a comunicação. Tem uma imagem, o ano passado, por exemplo, dia 12, foi em outubro, foi o Dia das Crianças, semana do Dia das Crianças. Nós fomos num abrigo de crianças, a cena lá de cortar o coração. Tinham crianças de 6 meses de idade até 17, 16 anos. Nesse dia eu contei, né, montei um painel lá, contar histórias usando desenhos, storytelling, acho que vocês já sabem, storytelling, contação de histórias, e eu usei com desenhos simples. Então, tinha essa faixa de idade, né, de crianças de 6 meses até 16, 17 anos. Nesse dia, né, minha esposa, a Débora, ficou com um menininho no colo, brincando com ele e tal. Não era ele apenas uma criança, mais uma, junto com essas demais. Esse menininho, de 6 meses aproximadamente, era filho de uma adolescente, de uma das adolescentes, nesse abrigo de crianças. Então, é muito chocante. Tanto que essa menina participou das brincadeiras, atividades. Então, olha o contexto, crianças com risco, né, ou de abandono, violência doméstica. Então, esse abrigo acolhia essas crianças nesse espaço. Então, eu tive a oportunidade de falar, até numa escola também fui convidado, em setembro do ano passado, para falar sobre o Outubro Amarelo, suicídio, crianças que se agridem, não só de adultos, mas de crianças também, tentativas, né, violências, crianças se machucando. Então, esse é um contexto muito triste hoje. Tem um hospital que estava vendo uma pesquisa um tempo atrás, uma forma que eles utilizaram para a criança falar o que ela estava sentindo, quais eram as situações, né, qual é o sentimento dela, e às vezes a criança não achava palavras para expressar. Então, esse hospital adotou pensamento visual, recursos visuais de um desenho, onde a criança apontava em qual área do corpo dela sentia dores, sentia dificuldade. É interessante como o desenho, né, como a comunicação visual está muito presente. Eu pedi para o Lucas a passar a próxima imagem. Então, basicamente isso. Algum comentário aí, Manu? Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntas, dúvidas, traumas? Quais são aí os desafios? A Manu vai reportar para mim. Por favor, Manu. Não estou ouvindo o seu áudio, Manu. Opa, agora aí, sim, né? Maravilha. Pessoal, pode já fazendo as perguntas, tá? Que eu já vou anotando aqui para no final a gente fazer pro Val as perguntas. Vou pedir também para vocês ajudarem, compartilhar, curtir, comentar, né? Para as pessoas que não estão vendo. É um tema muito interessante que a gente vai usar na sala de aula, vai usar para palestrar, para
né, de várias formas, né, até com os próprios filhos em casa, né, com, de repente, até quem cuida, tem muita gente também que cuida dos pais, idosos, é uma atividade, né, legal também para fazer, então tem muita utilidade, é muito legal compartilhar, a gente tem que compartilhar o que é bom, né, e é um assunto muito legal. Conseguiu aí? Inclusive até a Manu, com idosos, com pessoas... Eu tenho um livro digital que fala sobre isso, né? Pensamento, guia prático do pensamento visual. E um tempo atrás recebi um e-mail, né, de uma psicóloga que adquiriu esse livro. Ela falou que tem usado esse método em educação, psicoeducação, porque era uma forma da criança usar elementos visuais para descrever um estado, um sentimento, para compartilhar, né, uma situação, um pensamento, que muitas vezes não encontramos palavras para expressar, mas a forma, né, visual é uma forma que você usa, uma forma lúdica, uma forma, né, mais memorável também, porque fica gravado na nossa mente. Eu até convidei algumas colegas, né, que são psicopedagogas, né, que elas trabalham muito com desenho, né, e elas devem estar assistindo aí, vou dar uma olhada aqui, conferir quem está, né, daí, mas tem bastante gente da área da psicopedagogia mesmo, psicologia e a própria sala de aula, professores em geral. É muito interessante. Maravilha. Você pode colocar o slide para mim, então, o Lucas? É o número 6, que tem a maçã. Enquanto o Lucas coloca, a Renata Alves, ela diz assim, que por meio do desenho, a criança se expressa, né? Verdade, isso mesmo. Olha quem está assistindo, o professor Fenólio. A gente que honra, professor Fenólio. Seja bem-vindo. Né? Para mim uma honra, sinto muito honrado. Olá, professor Fenólio, a nossa live lá bateu quase 15 mil visualizações, ele é muito maravilha. Bom, muito bom mesmo. Obrigada, hein, professor? É uma honra e até uma tremedeira nas pernas, né, o professor desse nível participando da nossa live. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Eu quero dizer para você que você já pensa, você é um pensador e uma pensadora visual, sabe por quê? Se eu falar a palavra maçã, o que vem à mente? Apple. Vem um celular na mente, né? A maçã mordida da Apple. Todos nós somos pensadores visuais. Eu tenho esse livro aqui, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, na área de psicanálise, psicologia aqui, ó. Quem atua nessa área já conhece ou possivelmente já tem esse livro aqui, ó. O Homem e Seus Símbolos. O Homem e Seus Símbolos. E tem aqui também, sobre sinais e símbolos. Esse livro aqui, Sinais e Símbolos. E esse aqui é do Carl Jung, que fala sobre os arquétipos, né? Sobre imagens. Esse eu li. Já leu já, né, Manu? Faz tempo. Preciso reler. Que fala sobre os arquétipos, sobre imagens. Então, né, o simbolismo, como as imagens têm um símbolo, né, tem uma simbologia. Uma vez estava vendo uma palestra do professor, acho que é Roberto da Mata, é sociólogo. É isso mesmo, né, Roberto da Mata? Confirmam para mim aí, Roberto da Mata, é isso mesmo. Vou confirmar. Antropólogo. Tem uma pergunta aqui, não sei se... Eu acho que já dá para você responder, que eu acho que está dentro do contexto. Do professor Luiz Gonzaga. Certo. Esse é um colega, foi professor da minha filha também, professor. Ele trabalha lá na escola Josefina. Por favor, qual o nome, Manu? Qual o nome? Professor Luiz Gonzaga. Ele fala assim, ó... Sempre existiu grupos contras. Aí ele pergunta, esse tipo de escrita empobrecia a escrita? Eu acho que na questão visual, ele quer dizer se empobrece a questão de escrever, né? Eu entendi isso. Cecília está assistindo, beijo, Ceci. Luiz Gonzaga, nome aí do nosso grande compositor aí, né? Grande Gonzagão aí, né? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Dentro, por exemplo, como eu fiz design, tinha aquela briguinha, né? Geralmente de humanas e exatas. Mas é interessante que nessas pesquisas foi feito um estudo pela Universidade de Washington, pelo doutor John Medina, né, na área de biologia, lá na Universidade de Washington. Até no livro eu não estou com o livro aqui agora, até no livro que ele cita as apresentações de Steve Jobs, né, Faça como Steve Jobs. Nesse livro, ele cita esse especialista na área de comunicação. Então, a ideia não é substituir a escrita, embora, né, alguns acham, vai empobrecer a escrita de modo algum. Você usando um elemento visual, você pode potencializar em até 65% a retenção da sua informação. Por exemplo, né, nosso dia a dia,
né, nós praticamente trabalhamos, nós nos comunicamos, né, além de nos comunicarmos com recursos visuais, nossa vida no automático, nós nos balizamos, nos orientamos através, né, de recursos visuais. Por exemplo, numa autoestrada, por exemplo, você está dirigindo, você vê as placas de sinalização, um aviãozinho, o aeroporto, né, o verde, você avança, amarelo, atenção, vermelho, pare. Então, nós, no dia a dia, vamos nos balizando, nos orientando pela... Eu vou até dar um exemplo aqui. Uma imagem bem clássica aqui. Nós nos orientamos com a comunicação. Enquanto você faz seu desenho, aí o professor Fenólio, Antônio Carlos Fenólio, ele complementa. Desenho pedagógico é instrumento facilitador da aprendizagem. Maravilha. Muito obrigado pela contribuição, professor. Exatamente. Não é uma substituição, mas é um fato de você adotar por exemplo, ó, essa clássica do iceberg. Por exemplo, aqui. 10% acima é muito usado, né? Por exemplo, o próprio Freud usou essa imagem, né? Esse princípio aqui, esse conceito, para falar sobre, né, a psique, né, o id, né, o superego. Então, ele usou uma representação visual para demonstrar algo que era abstrato, né? Como que é, né, o id, como é o subconsciente. Quando eu uso uma representação visual, eu tenho uma consciência melhor. Por exemplo, aqui é o consciente, 10%, e o subconsciente. Por exemplo, está todo mundo assistindo a live aqui. Vocês estão concentrados aqui, participando. Digamos que o bujão da cozinha, né, sei lá, sua carne seca lá com feijão, carne seca no feijão, a panela explode. Ou alguém vai chutar a porta, um barulho de tiro. Será que você vai virar assim calmamente dizer: quem é o indivíduo? O que está acontecendo? Que barulho ensurdecedor é esse que está acontecendo na cozinha de casa? Ou quem é esse indivíduo tirando a nossa paz, atrapalhando aqui, né, a live da professora Manu? Qual que é a reação imediata? Opa, o que aconteceu? Então, esse é o subconsciente. É esse espaço aqui, ó, que é muito maior que a nossa mente, né? A nossa mente subconsciente, que ela é o estado de proteção. Consciente, eu analisaria o fato. Mas quando se trata de preservação, sua casa está pegando fogo, você não vai calmamente, você vai tentar preservar sua família. Então, aonde entra a comunicação visual? Os recursos visuais, nesse estudo feito na Universidade de Washington, é que se você acrescentar um recurso visual, você vai acrescentar e potencializar sua comunicação, porque muitos receptores do nosso cérebro estão ligados aos nossos olhos. E é nesse livro aqui ó, Desenhando um Negócio, é na área corporativa. Então tem vários estudos que mostram como a comunicação visual ela é potencializada, estudos, né, de neurociência. Tem um livro chamado, eu não tenho um livro aqui, chamado Rápido Devagar, não sei se você já ouviu falar, o livro Rápido Devagar, é do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel, né, de Economia, Prêmio Nobel de Economia. Foi feito um estudo que tem dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, é o consciente, mas o inconsciente tá aqui, e os olhos têm muita relação com esse inconsciente. Se você vê uma situação de perigo, você automaticamente, sem analisar, por exemplo, a Débora morre de medo de barata. Para mim, barata é um insetozinho. Mas se uma barata voadora aparecer de repente, né, aqui em casa, sobrevoando aqui, querendo fazendo, né, sobrevoo aqui, ela entra em desespero. Porque o subconsciente é sinal de perigo, 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 perigo. Todos nós temos algum elemento, porque o visual já automaticamente já te prepara, que é um sistema de defesa. E tem alguns assuntos, né, que eu não vou adentrar aqui por conta do nosso tempo, né, o lado direito do cérebro, o lado mais lógico, né, mais analítico, e tem um lado mais lúdico, criativo, expansivo. Mais alguma coisa aí, Manu? Tem duas colaborações aqui do professor Rafael, supervisor certo. De ensino aqui no Taboão. Aí ele fala assim, ó, o desenho mostra na creche o que a criança está sentindo no momento da sua vida. Cabe a interpretação. E também o Jean Medrado. O Jean é o que estreou nossas lives aí, né? Que eu falei que ele é o Bial de Taboão da Serra, brinco com ele. Ele contribui dizendo:
Pensamento no visual, qual é a cor mais indicada para transmitir uma ideia, seja no texto ou no desenho? Ele faz uma pergunta aqui, né? Se tem essa cor. A Elisângela Mota, minha colega também de trabalho, ela fala assim, ó, no uso do alfabeto, veja a importância do desenho. E aí tem mais algumas aqui, se quiser que eu leia, você sintetizar. Isso, a primeira pergunta aí, falam sobre cores. Tem uma primeira pergunta antes, não tem, Manu? Tem, a do professor Rafael Lopes. Vamos pelo professor primeiro. Na verdade, ele faz um comentário aqui, né? O desenho mostra na creche o que a criança está sentindo, né? No momento de sua vida. Então, ele, né, chama atenção que precisa perceber esse desenho, fazer uma interpretação que, de repente, é o que ela sente, né? O Jean que faz a pergunta, né? Se tem uma cor, né? Para transmitir uma ideia. Ele fala de cores, né? Ele pergunta aqui das cores. Por exemplo, sobre cores. Vocês sabem... pode ver, o mundo natural, né? O mundo animal, ele geralmente um animal, né? Um ser vivo, um animal, quanto mais colorido, né? A colorização dele, quanto mais acentuada, indica, né? Ou atrair para o acasalamento ou sinal de perigo, veneno, né? Isso, no mundo natural, usa-se isso. E não é muito diferente no nosso conceito. Por exemplo, depende muito da cultura. Por exemplo, sinal de luto aqui no Brasil, Ocidente, geralmente, né? A cor negra, né? A cor, né? A cor preta, né? No caso, a cor preta é sinal de luto, né? Sinal de formalidade. Em outras culturas, sinal de luto é a cor branca, por exemplo. Mas, por exemplo, cores muito vibrantes. Acho que vocês aconteceram andando de carro na rodovia, aquele M amarelo gigantesco, que é a alegria das crianças, mas o desespero dos pais, né? Aquele M amarelo. E dos adultos também, né? Também, né? Na atual conjuntura. Um Big Mac. Então, se você perceber, ó, pegando o exemplo do McDonald's, são cores gritantes, são cores, né? Geralmente que são muito excitantes, né? Cores amarelas que estimulam a fome. No geral, e essas cores não estão à toa. Pense, por exemplo, são bilhões e bilhões investidos ali, então não é algo aleatório. Aquele amarelo tem um sentido. São cores que, né, são muito excitantes e, ao mesmo tempo, repelentes. Você vê que toda a estrutura, né, de cores, de formato, a pessoa não tem uma cadeira confortável. Por quê? Para não ficar muito tempo ali. Geralmente as cores azuis, né? Geralmente não tem uma poltrona, né? Confortável, com massageador elétrico. Não tem. É justamente para as pessoas saírem logo. As cores azuis, sobriedade, respeitabilidade, cor da criatividade, laranja. Se vocês pesquisarem depois na internet, as cores têm uma influência muito grande. No semáforo nós citamos anteriormente. Verde, você avança. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Então, por exemplo, na rua, se você estou eu na rua, com um instrumento na mão cortante, um instrumento pérfuro cortante, e uma pessoa sangrando, a ação natural chama a polícia. Peraí, um cara vai com um instrumento cortante na mão e a pessoa ensanguentada? Mas se eu tiver vestido com um avental branco, uma pessoa da saúde, por exemplo? Vai indicar que é... Isso, então as cores, mesmo que a pessoa seja até tá cometendo um crime ali, mas geralmente por estar com uma roupa adequada para aquela situação, vemos que no dia a dia, as cores têm essa influência. Tem bastante... Uma outra pergunta aí, Manu? Tem bastante comentário sobre cores, aí o pessoal vai falando bastante, é uma coisa que chamou bastante atenção. A Lúcia Gusson, ela contribui aqui com a mensagem. O desenho é a forma primitiva que o ser humano encontrou para expressar seus sentimentos e registrar o que lhe era importante. Bem o que você vai falar e já falou, né? Bem legal. E é bom esse comentário, é muito importante. Se você viajar no tempo, tem a arte rupestre, né? Os homens das cavernas, na França, em vários lugares do mundo aí, a gente percebe, né? Os homens eram uma forma deles utilizarem. Então, a forma deles programarem a sua caça, o seu dia, era registrando, né? Sentimentos, emoções, que antecede a escrita. Os hieróglifos dos egípcios, eles utilizavam isso. E nós hoje utilizamos emojis, rabiscos. Por exemplo, professores, imagine que o coordenador, qual autoridade, o diretor da escola, por exemplo, mande um e-mail para você, escrevendo com letras caixa alta.
Tá bravo. Dentro do nosso contexto, escrever com a caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, opa. Mas se de repente, entre as letras, ele coloque, né? Por exemplo, coloque isso aqui, ó. No final do e-mail, S2. Já melhora. Já melhora, né? Então, e é interessante se você perceber, se você abrir seu aplicativo e ver sua conta, ó, digamos aqui, ó, R$2.000 na sua conta. Ei, maravilha, amor. R$10 na sua conta. Mas, ó, se eu colocar esse risquinho aqui, já é suficiente para acabar com o seu dia. Ou 2.000 negativo. Então, nós nos orientamos no dia a dia. Mas por que isso mexe conosco? Vou pedir para o Lucas passar a próxima imagem sobre significado. Bem legal. Olha só, o professor Antônio Fenólio está falando assim que está gostando, quanta informação preciosa. Eu fico muito feliz, né? Muito obrigado, viu? Né, para ele. A Vaninha pergunta, o desenho, acho que se tem algum significado, né? Pintar de preto ou branco, se pintar só de preto. Não, o desenho, na verdade, tem muito do contexto, né? Tem muito do contexto. É uma coisa cultural, né? Igual você disse, né? Tanto que eu vou até dar em primeira mão aqui, exclusividade para você, Manu. Eu estou estruturando fazer um curso online, porque muitas dúvidas, né, numa live a gente não consegue responder. Então, teria num curso online, eu faria a demonstração de como você usar os recursos visuais, né? Numa lousa, num flip chart, ao vivo e a cores, como, né, usar os elementos visuais, né? Como apresentar uma aula. Né, que a ideia aqui, eu estou compartilhando ferramentas, são ferramentas. Com certeza, professores aqui muito mais gabaritados, com recursos, né, com experiência, tem uma longa quilometragem aí de ensino. Então, a ideia aqui é trazer mais ferramentas visuais dentro do nosso contexto hoje. E como tem uma pergunta aqui, ô Manu, que até a Débora anotou, da Ana Almeida. Como ajudar a criança que tem autoestima baixa para fazer desenhos? Eu vou compartilhar mais adiante, Ana, mas adiantando aqui, nessa experiência que eu tive, né, na escola, por exemplo, vou falar aqui mais adiante, passei esse método de ferramentas visuais nesse exemplo do garotinho que eu falei, né, aquele garotinho que eu até desenhei aqui. Tá vendo? Eu estou usando aqui um recurso visual, acho que o Lucas pode ampliar para a gente aqui. Então, que sintetiza. Eu aqui usei uma imagem, como se fosse, né, como um ícone. Se você, por exemplo, o ícone, o que é uma imagem? Ele é a simplificação, ele traz um conceito aqui que ele te conduz, é como se fosse uma porta de acesso para algo muito maior. Então, um rabisco, eu estou contando uma história de um menino que eu dei aula, né, como voluntário na escola, e que ele tinha autoestima muito baixa, sabe, Ana? Muito baixa. E com a metodologia que eu compartilhei, ele começou a desenhar, porque até então ele era só rabisco. Uma coisa muito importante que eu quero compartilhar, você não precisa ser artista, porque geralmente ficou, desenha para artistas, só quem tem o dom, só quem é habilitado, não todos nós. A Manu falou no início sobre a garatuja. As crianças se expressam, todos nós nos expressamos através de desenhos. Nessa experiência que eu tive de campo, Ana, eu usei desenhos, que vou compartilhar com vocês daqui a pouco, que ele pôde expressar a sua situação. Era bem tímido, né, bem fechado e reservado, e ele não queria, mas qual que é o contexto também? O contexto, geralmente, de um bairro, né, de periferia, no meu caso aqui, de certo modo, muitos entram na corrida da vida já praticamente de marcha ré, porque como a autoestima é muito baixa, muitas situações, né, o pai tem que lutar para trabalhar, trem lotado, aquela coisa toda, aquela loucura toda, muitas vezes não tem recursos, e o pouco que tem acaba, né, não tendo ânimo para avançar. Então, essa é uma experiência que eu tive na escola pública. Mas eu queria que o Lucas colocasse agora a próxima imagem, Lucas, que é a imagem 7. O que vocês estão vendo aqui? Nós falamos, né? Você pensa visual. Se eu falar alguma coisa, você vai pensar visualmente. Mas por que nós pensamos em visual? Roberto da Mata disse uma coisa interessante, que os homens podem até dominar o mundo. Não sei se essa frase é dele mesmo, ele citou. Foi até no Roda Viva, uma reportagem. Faz tempo que eu assisti, não lembro agora qual que foi o programa, mas foi do Roberto da Mata. Os homens podem até dominar o mundo, mas são símbolos que dominam e influenciam os homens, as pessoas. Porque há um significado. O que vocês estão vendo agora aí? Tem perguntas aí? Tem? Deixa eu ver. Do pessoal aí, Manu, por favor. Vamos lá, pessoal. O que vocês estão vendo nessa imagem? Vamos lá. Cadê os comentários? Estou aguardando aqui. Mas, ó, enquanto eles não respondem... Eu tô vendo uma máquina de lavar
cansada, só deve ser da dona de casa. Tem um cafezinho feliz, né? Aquele cafezinho com as amigas da tarde ou da manhã com a família. Nossa, o computador ali com o nariz, né? Meu travou uma coisa aqui. interessante, já aconteceu com vocês, vou fazer uma pergunta aqui para todos e para todas. Já aconteceu para vocês de vocês virem, né, olharem uma imagem e perceberem, né, uma imagem, um rosto, olhando para a nuvem ou para uma mancha, né, de café, uma mancha na parede? Ó, Mi, eles mandaram aqui minha internet estava atrasada, gente. Carinhas, a Ana diz carinhas, a Márcia diz rosto, a Elisângela diz expressões, a Solange diz criado mudo, a Cristiane diz um rosto de nariz grande, o café sorrindo, máquina cansada, rádio sorrindo, a Dil Gonçalves diz expressões, a Isabel Cafim sorrindo, muitas carinhas, expressões, a Karina fala expressões faciais com objetos, rostinhos, a Edna, a Maria diz carinhas, a Márcia diz sim, que ela tá vendo, que demorou, né, para entrar. Carinhas. Lucas agora passa a próxima imagem. Carinhas e rostinhos. Vamos lá, gente, ó, Faces, a Com Martins, a Sandra, a Elisa tá aqui assistindo também. A Elisa é uma professora maravilhosa, nossa, alfabetizadora. Muito obrigado pela presença e participação. Ela deve estar curtindo muito, porque ela gosta de inovação nas aulas. A Lurdinha, a psicopedagoga também. Olha lá, gente, e agora? E essa próxima imagem aí? Fala o que vocês estão vendo. Tem um fenômeno chamado... Por que nós vemos as coisas, né? Tem um fenômeno, já aconteceu com vocês, quando era pequeno, a sensação que o Fusca, sabe o Fusca, aquele carro redondinho, aquelas linhas fofinhas, né, parecendo um Pikachu de 4 rodas, aquela imagem, sempre eu tinha a sensação que ele estava sorrindo para mim. Usa formas orgânicas. E é interessante isso porque tem um termo, tem uma explicação científica, tem um termo chamado pareidolia. O que é pareidolia? Pareidolia é um fenômeno mental, né, um fenômeno mental que, quando nós vemos imagens, a tendência humana é buscar significado nelas. Então, é como você observar rostos. Por que rostos? Porque desde o momento, as crianças, por exemplo, nos primeiros meses, ela já, mesmo que ela não consiga... né, faz as caretinhas. As caretinhas, mas o rosto, ela tem a percepção do rosto. Tem um livro do Carl Sagan, chamado Fantasmas do Éden. Carl Sagan tinha um programa chamado... Década de 80, os mais antigos aqui vão se lembrar. Eu não lembro. Né, os mais antigos aqui, que tem um RG número baixo aí. Antes de 2000. Eu esqueci o programa do Carl Sagan. Ó, enquanto você vai lembrando, agradecer aqui a presença da Andréia Nascimento. Ela fala que é muito bom para os educadores. Aí, o que eles estão vendo? A Eliana está vendo... a Cristiane Miranda, ela fala de dor e terror, né? Essa imagem. Certo. A Vera fala muitas carinhas, a Renata, expressão de dor. A Gomes Favene aqui, que ela fez o fake só para assistir a nossa live, que ela não tinha. Maravilha. Obrigada, hein? Seja bem-vindos aí. Então, lembrei aqui. Na década de 80 tinha um programa chamado, né, Cosmos, com Carl Sagan. Né, os fenômenos e tal, e tem um livro dele chamado Fantasmas do Éden. E ele fala que a criança, que é um modo de sobrevivência, ela reconhecia, era essencial o reconhecimento da face humana, porque já é o quê? O subconsciente é um modo de proteção, a criança reconhecer a face humana. Tem um livro mais recente chamado Sapiens, Yuval Harari. Que ele depois fala a gente manda as passar para o Manuel depois a relação. Sapiens, que a forma de vida era a comunicação. O reconhecimento do ser humano era essencial para a sobrevivência. Então, a face humana era um aspecto. E por isso que tem esse termo, pareidolia, que pareidolia é isso. É esse fenômeno de você buscar significado nas formas. Então, você olha para a nuvem, você vê um rosto, você olha para as imagens, né, manchas, você busca um significado, que no final nós queremos significado. Nós somos movidos por significado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um símbolo que todos conhecem aqui.
Acho que ninguém, com certeza ninguém usaria esse símbolo aqui, uma camiseta. Hoje, vocês usariam esse símbolo em uma camiseta? O professor Fenólio vai saber. Com certeza. Com certeza o professor Fenólio vai saber. Mas é interessante, olha a questão de significado. Esse essa suástica aqui, que era um símbolo, né, né, oriental, né, antigo, significava bem-estar, saviástica, né, usado no budismo, né, em muitas placas japonesas, esse símbolo era muito usado. Mas depois, na Segunda Guerra Mundial, esse símbolo já teve um outro significado muito negativo. Então, vocês perceberam, né? Esse aqui, se você inclinar aqui, a simbologia. Então, às vezes, uma imagem, por exemplo, né, como diz Confúcio, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, tem esse significado. Mas você vê, se você volta no tempo bem mais, significava bem-estar. Isso significava bem-estar. Mas eu vou mostrar para você um outro significado aqui desse símbolo. Mas se eu pegar esse símbolo aqui, eu pegar até o livro aqui, servir de apoio, mas se eu pegar esse símbolo aqui e acrescentar isso. Isso, tá vendo aí, Manu? Tá vendo aí? Tô vendo os quadradinhos. Isso. E colocar esse elemento visual aqui. E agora? Agora ficou bom, presente. Aí vocês usam, é isso mesmo. A ideia é ressignificar. Né? Na psicologia tem muito isso, ressignificação. No design nós usamos isso, né? Alguns termos de Gestalt, que é mais parte técnica, né? Que eu quero abordar no próximo curso, né? Um curso em vídeo, curso online. Então, para vocês terem a noção da questão do significado. Pode pôr a imagem de novo lá, Lucas, por favor? Então vamos agora para a prática, vamos acelerar aqui. Próximo slide. Agora eu vou pedir que todos peguem uma caneta aí, papel na mão. Caneta, papel na mão. Vou escrever também aqui. Isso. Todos sabem escrever aqui, né, Manu? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Porque quando eu pergunto, quando eu faço workshop, eu pergunto, todo mundo sabe escrever aqui. Mas quando eu falo, todo mundo sabe desenhar, não sei desenhar, não sei desenhar. Vou mostrar agora que você sabe desenhar, sim, senhor e sim, senhora. Escreva no papel aí, ok. Tudo bem. Você fala que não sabe desenhar, tá ok, vou concordar com você. Ok. Você não sabe desenhar mesmo? Escreveram aí? Escreveu aí, Manu? Escrevi. Mostra aí pra gente aí, Manu. Ai, meu Deus, eu escrevi bem feio. Deixa eu fazer um bonito para aparecer, né? Porque aí fica registrado meu ok feio. Não ficou bom também. Mas, ó. Peraí. Mostra aí pra gente. Isso, ok. Ok. Eu costumo dizer, se você sabe escrever, deixa eu mostrar aqui. Se você sabe escrever, você também sabe desenhar. Se você sabe escrever ok, você sabe desenhar. Baseado, então, bem resumidamente, nesses conceitos desse próprio livro de simbologia, desse fenômeno mental, né, psicológico, de pareidolia, vários estudos, né, de neurociência, da percepção visual, esse desenho aqui, ele tem um significado. Se, por exemplo, eu desenho um rosto, quer ver, em qualquer lugar do mundo, se você for fazer um desenho rápido aqui, vou pegar outra folha aqui. Digamos que você vá sei lá, na China, não sei se alguém fala mandarim aqui ou chinês. Mas se você for num país desse, de um idioma que você desconhece, se você perceber esse desenho aqui, digamos que você desceu do avião e comeu uma iguaria chinesa lá, um prato exótico chinês, e te deu uma baita dor de barriga, você vai certamente escolher, né, o banheiro masculino, o banheiro feminino aqui. Você vai se orientar aqui. Ou se, de repente, em outro país, estiver passando mal, e no hotel que você está tem uma prateleira com vários remédios, mas se estiver essa imagem aqui, ou seja, se você ir num país, você vai né, que são chamados pictogramas. Então, um desenho simples tem uma representação.
Então, quando esse exercício para você de ok, você fala, não sei, mas sabe escrever. Mas se você sabe escrever, você sabe desenhar. E esse personagem aqui pode representar eu, ou com um detalhe aqui, diferenciado, pode representar a professora Manu aqui, ó. Uma linha aqui. Ai, gostei. Professora Manu. Magrinha. Então, nós falamos muito sobre significado. Então, é importante o significado, o que a imagem representa. Vou pedir para o Lucas colocar a imagem. Agora, vamos desenhar agora. Como usar os recursos visuais. E tem aqui, assim como existe o alfabeto, né, o alfabeto de letras, né, que você usa as letras para compor uma palavra, uma frase, uma poesia, né, uma história, para contar uma história, existem os elementos visuais, o alfabeto visual, que te mostra para dar os primeiros passos no desenho. Você pode colocar para a gente, Lucas, por favor? Maravilha. Esse é o alfabeto visual, simples assim. Alguns, né, em algumas palestras, né, alguns workshops, acham tão simples porque é ridiculamente. O pensamento visual tem como ponto principal a simplicidade. É usar recursos visuais. Quem já brincou com Lego aqui, né, é como se fosse uma receita. É a combinação desses elementos nas variações de ponto, linha, triangular, quadrado e círculo, que é a composição dele, como se fosse montar Lego. Você pode montar o que você quiser. Por exemplo, com um triângulo. Com um triângulo. Mais um quadrado. Outro quadradinho, eu posso criar uma casa. Um círculo, linhas, ponto. E aqui eu posso criar uma história. Se o Lucas puder ampliar, não sei se consegue enxergar aí. Então, essa composição. Então, com esses elementos visuais, o papel em branco gera pânico nas pessoas, né? Tanto na hora de escrever, na hora de desenhar. Mas são os elementos visuais. E aqui, aquele carinha nosso ser humaninho, que nós desenhamos, o carinha aqui, o senhor ok, ele começa a ter significado. E eu posso contar uma história assim como contei a história daquele menininho com boné. Ou seja, uma situação real, de um episódio real, de uma situação que está aqui, deixa eu mostrar para vocês. De uma situação de um menino, de um aluno, nessa aula de desenho que eu dei, que tinha autoestima muito baixa. E é interessante, Manu, e professores e professoras que estão assistindo aqui, quando eu comecei a colocar esses elementos visuais, aconteceu algo interessante na classe. Porque eu não fiquei apenas como professor nesse caso, eu virei o facilitador. E eu trazendo os elementos visuais, e eles fizeram a combinação. Por exemplo, se colocar um círculo aqui, mais um quadrado em quadrado, eu faço um caminhão. Ele pode contar a história dele, o espaço dele, compartilhar, usando esses elementos visuais. O círculo, por exemplo, eu posso fazer variações. Tem um triângulo, de ângulo, e a combinação deles, por exemplo, o círculo, faça um ser humaninho, por exemplo, e vai para sua casa. E com as variações de círculos, eu posso fazer ele que tem um pensamento, tem sonho de amar alguém. E aqui você vai criando um enredo e conduzindo. Por quê? Todos nós aqui acho que já choraram, se emocionaram lendo O Pequeno Príncipe. Né? Aquela frase memorável, né? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? E ele buscava significado, a sua flor, né? A sua rosa ali, o significado que ela tinha. Então nós trabalhamos com significado. Se eu conto uma história, né? As religiões trazem isso, né? Uma ficção, um filme que você vê e se emociona. Se você for analisar um filme de terror que você fica em pânico, depois lá nos bastidores, né? Você vê lá o alienígena abraçando o mocinho do filme. Mas nós somos levados por causa do significado. Muito o significado legal. Está presente. Então, são essas combinações. Com esses 5... Volta para mim de novo lá, Lucas, por favor. Você consegue me ouvir? Lucas, eu consigo te ouvir, Manu. Tem um comentário aqui muito legal que eu achei. Pode falar.
Eu acho que essa pro, acho que ela deve ser psicopedagoga. A Lúcia Gusson, não sei se eu pronunciei certo. Ela está falando, né, que isso me remete ao uso do Tangram, né, que é bem... lembra mesmo. Poucas peças e inúmeras representações, né? Exatamente. Tangram é um bom e eu exemplo. fiquei feliz aqui com a Andréia, que ela falou que não gostava de desenhar e agora ela já está gostando. Ó, não vou mais dizer que não sei. Ela falou que está aprendendo aí. Pô, maravilha, maravilha. Então tem muito significado. Então, quando nós trazemos, por exemplo, dentro do contexto, esse menininho, por exemplo, ele usou o desenho, porque quando eu trouxe esses elementos, foi como brincar de Lego de uma forma visual, que são Legos visuais, que vai fazendo a combinação de ideias. Por exemplo, você usando, né, triângulo, trazendo... Tem um livro aqui, alguns livros, deixa eu até pegar aqui, ó. Tenho 3 livros aqui, muito bons. Eu vou abordar esses livros. Fala sobre líderes visuais. Esse aqui é o David Sibet, ou Sibet, que ele traz aqui várias ferramentas visuais de elementos que você pode compartilhar. Eu tenho esse livro aqui. Ele tem uma trilogia, líderes visuais, né? Todos nós, né? Você que influencia pessoas, você tem a liderança. Pense, por exemplo, o tempo que você passa, eu mesmo. Agora, com a pandemia, eu sou mais próximo dos meus filhos aqui, bem mais próximos. Mas, no geral, os professores, eu até coloquei no meu Instagram, né, até a Manu colocou, que eu até escrevi que na 2ª série, eu era conhecido como o carinha do rabisco, era o cara que gostava de rabiscar no canto do caderno. Eu acho que todo mundo, né, o canto do caderno era comigo, rabiscar. E por conta disso tinha uma dificuldade de prestar atenção. Mas é interessante que inconscientemente, às vezes rabiscando, eu prestava atenção. E nesse dia eu lembro, acho que na 2ª série isso, teve um professor auxiliar na classe, aqui na época eu estava em Itaquaquecetuba. Quem não sabe é extremo leste aí, até brinco que é o cartão postal do fim do mundo, Itaquaquecetuba. E ele vendo que eu desenhava, depois de um tempo ele trouxe um calhamaço com várias folhas de impressora matricial. Quem é das antigas aí vai lembrar, Manu. Até bem, quem tem mais passado do que futuro aí vai lembrar dessas impressoras matriciais. E ele trouxe um calhamaço. É uma média de 50 anos, mais ou menos, mais para cima, isso. mais para baixo. Eu tenho 47, também estou beirando aí os 50 aí. E ele levou essas folhas de impressora matricial, aí, nossa, eu detonei o desenho. E é interessante que, olha, foi memorável. Na 2ª série, eu lembro até hoje desse episódio. Um professor levando para mim a importância de um professor, né, que levou ali potencializando, seguir a jornada, nem sei se está vivo ainda esse professor, muitos anos, né, décadas aí, mas é interessante perceber e eu pude desenhar e expressar através do desenho. A diferença que eu costumo dizer de quem desenha hoje e de quem não desenha é que continuou. E tem muitos preconceitos mesmo, né? Eu trabalho como ilustrador desenho, alguns perguntam, você trabalha do quê quando fala com desenho? Porque muitos acham que não é um trabalho, mas é uma ferramenta muito poderosa que você pode utilizar. E não é, né, substituir o texto, de modo algum. Se você acrescentar, segundo o estudo que eu já mencionei, na Universidade de Washington, você potencializa em até 65% a retenção da sua informação. Então, vamos desenhar. Então, o primeiro passo, você fala que não tem um dom, então, primeiro D desse dom aí, desenhar, com esses elementos visuais, porque a escrita, por exemplo, nada mais é que um desenho. O desenho, a grafia, que traz um significado, mas você pode usar elementos iconográficos. Sabe uma dica legal também que eu posso compartilhar para vocês? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida de desenho, entrem no Google e coloquem a palavra que vocês querem pesquisar e coloca a palavra mais a palavra ícone. O Google vai trazer várias imagens relacionadas com essa imagem que você quer, né, de ícone. Por que é interessante do Google? O Google é uma plataforma que todos nós sabemos, você, né? Quem não usou o Google aqui, né, que atire a primeira pedra. Todos nós usamos, eu usei hoje, professores, então, usam muito. Então, ele trabalha com muitas informações chamadas de algoritmos, que é a inteligência, né, artificial do sistema do Google. E ele vai cruzando informações. Então, quando você coloca uma palavra, por exemplo, maçã no Google, maçã, espaço, icon, né,
C-O-N, né, de ícone, ele vai trazer várias imagens de representação da palavra maçã em forma de ícone. Por que é importante? Ele vai cruzar para trazer qual é a visão de ícone sobre aquele assunto, né, sobre aquele assunto que as pessoas pesquisam. Por exemplo, geralmente nós, para a palavra ideia, é muito comum, não é verdade? Usarmos uma lâmpada aqui. Ou S2, né? S2 de coração e tantas outras aí, ou dos próprios emojis aqui, ó. Você usa textos para representar. Oi, Manu, quer falar, Manu? Só lembrando que eu acho que a gente vai ter que mais uns 10 minutinhos aí que o Facebook ele corta, gente. Daí a gente cai, né? E fica sem fazer o final. Acho que deve dar 1h20, 1h30 no máximo. Tá, vamos acelerar então. Lucas, põe o próximo slide para mim, Lucas, por favor. Apesar que tá uma delícia, e aí também vai ser legal que o pessoal vai ficar com vontade de fazer o curso em março, né? Então, você sabe desenhar. Então, o dom agora é D de desenhar. Você tem um dom, sim. Em março, aí a Manu já falou já, que eu quero, né, lançar o curso, porque muitas pessoas têm pedido esse curso, então a gente vai compartilhar. E é bom vocês trazerem dúvidas, questões, quais dificuldades que eu quero abordar nesse curso também. Então, o O é de organizar. Como organizar as ideias? Então, é uma ferramenta aqui muito conhecida, que é o mapa mental. Mapa mental, acho que todos já usaram aqui, ou consciente ou inconscientemente, é uma ferramenta muito usada, o mapa mental. Por quê? O mapa mental, ele traz a ideia principal no centro e você puxa as ramificações. Então, basicamente, pegando aqui a questão de desenhos, é círculos, as cores aqui, simplificando, né? O mapa mental foi desenvolvido pelo Tony Buzan, né, especialista em comunicação. No mundo corporativo, por exemplo, usa-se muito mapa mental, que é uma forma radiante, ou seja, tem um livro agora, não estou com ele aqui agora, do Eduardo de Bono, que fala sobre o pensamento lateral. Então, é você ver a imagem como um todo. Então, nosso cérebro trabalha com comparações. Então, você vai comparar aqui os conteúdos. Então, o mapa mental é uma forma de você organizar esse conteúdo aqui de forma comparativa. Linhas, círculos, né, como está aqui apresentado, forma de você sintetizar uma ideia. Vamos para a próxima imagem agora aqui, ô Lucas, por favor. É a forma de um exemplo aqui, né, um de vários exemplos. O tempo aqui está curto. A forma de mostrar aqui, tem uma ferramenta muito usada no mundo corporativo, que você pode usar também, professores e professoras, que é chamado de mapa de empatia. Vocês podem observar a imagem aí, é interessante. Deixa eu amplificar aqui. O mapa de empatia, né, descreve o perfil de uma pessoa, grupo. Né, ele permite que você estruture a descrição e seja fácil de compartilhar. Por exemplo, nesse espaço, digamos que esse desenho aqui ao centro representa um aluno. O que ele pensa? O que ele sente? Qual o contexto que ele escuta? O que ele fala, faz? O que ele vê? Aí você coloca quais são as dores, quais são os sonhos, né? Quais são os traumas, inquietações. Imagine que você tem esse mapa mental, aliás, esse mapa de empatia, e com post-its você vai colocando aqui ao meu aluno dentro do meu perfil. E é interessante que fica mais assertivo. Por exemplo, no mundo corporativo, qual é o cliente ideal numa empresa? Como eu poderia, né, desenvolver? O que meu aluno, né, ouve? Qual o desenho? Meus moleques, por exemplo, gostam de Fortnite, videogame. Imagine você começar uma aula falando sobre Fortnite, trazendo, né, você criando, que é chamado de, né, transversalização da educação. Pega conceitos e vai cruzando esses conceitos. Fala de videogame, fala de gamificação na educação. Então é interessante que fica mais atrativo. Então esse mapa de empatia traz isso, é uma forma de mostrar. Maravilha. Quanto tempo nós temos ainda, Manu? Olha, não sei quanto tempo o Facebook vai nos dar. Vamos ver aí, ó. Vamos pela fé, então. Vamos continuar rapidinho. Vamos pela fé. Você é um homem de fé, né? Vamos lá. Aqui outro exemplo é de metáforas visuais. Assim como nós usamos elementos para, né, por exemplo, na língua portuguesa, na linguagem, metáforas, uma forma de você usar algo, né, para descrever, né, um conceito, uma ideia. Essa metáfora visual eu usei aqui, inclusive está no e-book que a Manu vai compartilhar, vai passar para vocês de presente.
Aqui é sobre metas, né? Estamos chegando no final do ano aí. Quais são as metas para vocês? Aqui é uma metáfora visual, por exemplo, né, da travessia. Vemos aqui o personagem, né, do lado esquerdo de vocês, ou seja, significado. Pode significar você ou pessoas. E tem aqui recursos, né? Quem você, né? Aqui, ó, pessoas. Quem você conhece? Quais os recursos de conhecimento e experiência que você tem? Digamos que você tem uma meta, objetivo, né, profissional, objetivo pessoal, um sonho, uma casa, um trabalho, enfim. Aqui, quais são as habilidades com o conhecimento que você tem? Como é que você pode avançar? E aqui eu coloquei aqui nessa parte, nessa margem aqui, realidade atual. Qual a situação hoje? Né, tem muitos boletos para pagar, qual a situação? Né? Todo mundo tem, né? E aqui eu coloquei aqui como uma ponte, quais são as etapas, quais são os obstáculos e possíveis ameaças que podem te prejudicar. Mas aqui em cima eu coloquei oportunidades, pode ser um aumento, pode ser um trabalho, alguma coisa. E aqui mostra a realidade, né, desejada. Ou seja, qual o seu objetivo? Tendo a clareza, você conseguir visualizar. Tem um recurso muito usado chamado mapa dos sonhos, já viu o quadro dos sonhos? E você põe foto, acho que vocês já usaram, não sei se vocês já conhecem. Quadro dos sonhos, né? Qual a sua imagem, qual o objetivo? Então, aqui é um recurso visual, que é uma forma de você imprimir, por exemplo. Você imprime no papel e você vai escrevendo, que é interessante que você... Geralmente, quando nós pensamos, é um turbilhão de coisas na mente, e quando você põe no papel, você registra. É muito importante isso. Grandes autores, artistas, tinham o costume, né? O Walt Disney, né? O próprio Carl Jung, né? Freud, tinham o costume de anotar as suas informações para recorrerem depois, para relembrarem. Porque de repente você tem uma ideia legal e de repente você não anota, acaba esquecendo. Então é uma ferramenta, é um recurso que você pode utilizar aí. Então, basicamente, né? O tempo é muito corrido, mas no curso a ideia é a gente abordar vários assuntos aqui, várias bibliografias, e como você utilizar. Então, é uma forma de você mostrar. Imagine um aluno, qual a situação dele, mostrar, né, o passo a passo, quais recursos, né, que ele pode utilizar no dia a dia. Basicamente é isso, Manu. Nossa, muito legal. O pessoal aqui tá adorando, viu? É só elogios, tá? O Edson Helfstein tá aqui. Obrigada, Edson. A gente fez um trabalho Edson, maravilha. Aí esses últimos meses. O Edson, foi ele que fez seu desenho, tá? Ô, Edson, obrigado, uma honra aí. Ele foi uma vítima aí. A Dani Marques falando que está gostando bastante. A Jaqueline. A Paula falou que não conhecia o mapa da empatia, gostou da sugestão. A Renata, a Edna, a Sandra. A Marcilene, minha amiga querida, está assistindo também. A Paula... A Vera colocou aqui, ó. Estou tentando lembrar da Luciana. Então, o pessoal também tá reencontrando as pessoas aqui na live. Isso é muito legal. Oh, maravilha. A Vaninha tá falando que adorou. A Neuma já encontrou a amiga Valéria aqui, a Neuminha que trabalha comigo. A Luciana, a Valéria, trabalha também com a gente. A Dani, Eliana. E tem uma galera aí que gostou bastante. A Karina tá dando parabéns. Olha lá, a Carla, muito obrigado, Karina. A Carla falou que é pra gente dar continuidade a essa live. Eu acho que tem que dar, porque tem muita coisa, muito assunto, né? E aí a gente pode, né, providenciar isso para que a Débora aqui também tá mandando um recadinho. A Elisângela falou que tá top, a Denise. Nossa, uma galera. O pessoal gostou bastante. É um assunto muito bom, pertinente, né? E como é eu muito disse, rico, tem vários assuntos aqui tem muita coisa para compartilhar. Inclusive, eu compartilhei o link com você do livro. Eu tenho um livro digital, né? Caso vocês queiram, mais barato que uma pizza de calabresa. Falar em pizza aí, mais barato que uma pizza. E vocês têm aí uma garantia de 7 dias, que é um guia introdutório para vocês entenderem como funciona para o nosso curso aí no mês de março. Eu compartilhei aqui com a Manuela. Tá, eu vou colocar já. Eu vou colocar aqui. Cadê? Peraí. Gente, vou colocar já o link aqui para vocês. Vai mandar aqui o link eu vou mandar lá pelos inscritos. A lista de presença. Agradecer, né, de coração, né,
o Valdemir, né? A gente chama ele de Mi, então é difícil chamar de Val, mas é o nome dele, né? Val Costa, que ele usa. Agradecer de coração, né? A gente percebe que tem um trabalho aí de longos, apesar do dom, né? De também está na terceira faculdade, segunda, não sei. Segunda, né? Muito estudioso, leitor, né? E faz um trabalho maravilhoso na comunidade também, né? O Senac, que todo mundo conhece, é uma empresa, né, maravilhosa também. E é isso, te agradecer de coração, agradecer todos os participantes, né? E convidá-los já, né, para março aí, para esse curso. Deixei o link para vocês acessarem. Maravilha, Manu. Já vou mandar também os 2 e-books, fazer o sorteio. Ai, que susto. Eu vi um muito obrigado, pensei que era no Facebook. Gente, então é isso. Obrigada, Lucas. Eu nunca agradeço ao Lucas, né? Ninguém conhece, mas muito obrigado mais uma vez. Ele está sempre nos bastidores, ele e a Gabi. Obrigada, Gabi, para ajudar a gente a fazer. Hoje a Débora ajudou também. Obrigada, Débora. Obrigada à minha família que está aí sempre assistindo, né? E agradecer a Deus também por essa oportunidade. Maravilha, graças a Deus. E é isso, gente. Continue estudando, procurando conhecimento. É muito gratificante ver cada um de vocês, né? E a gente um aprende com o outro, né? Ninguém sabe mais, né? A gente, né, fica às vezes até constrangido, né? Igual o Me falou, né? Olha, o professor Fenólio tá aqui, né? Vou ficar nervoso, né? Mas às vezes são pessoas. Muito obrigado mais uma vez, professor. Mas são pessoas, né? A gente percebe que o conhecimento nunca é demais, né? A gente precisa estar sempre aberto, né? Para conhecer. E é isso. O Instituto Saber pela Jussara vai dar o certificado desse curso, né? Que ele tem os 2 e-books. E é isso. Agradecer a todos, agradecer já a você, a sua família, a todos que estão aí. Quer finalizar? Vamos mandar mais uma coisa, vamos ver se o Facebook, né, fica mais generoso com a gente. E caso vocês tenham mais dúvidas, questionamentos, pode colocar para a Manuela, ela vai reportar para mim, que vai ser bom até para estruturar um curso de acordo com as necessidades de vocês. Eu não sei se estou aqui ainda. Tá. Na área, né, de educação, né, psicoeducação aí, as dúvidas, né, que eu vou, né, trazer aqui os livros, tem vários livros, né, de comunicação aqui. Vou compartilhar para estruturar esse curso, que em março, né, teremos um curso novo aí, né, para estrear, e eu conto com você, espero você lá nesse curso. E para fechar aqui, Manu, vamos ver se dá tempo ainda. Sempre o exercício que eu faço sobre a questão de significado e importância de nossas vidas. Aqui é um tracinho, certo? Pode aumentar minha tela aí, Lucas, por favor? Vamos ver se dá tempo. Uma linha aqui. É interessante que essa linha vai resumir, de certo modo, a nossa vida. Vai comunicar, porque tem significado. Porque essa linha, como disse Benjamin Disraeli, nossa vida é muito curta para ser pequena. O professor Márcio Sérgio Cortella, né, cita isso. Porque nossa vida, quando nós nascemos e quando nós vamos morrer um dia. E dentro desse tracinho aqui, é todo o significado. Quem nós fomos, né? Quem nós fomos aqui. Então, que realmente, eu fiz aqui, realmente nas palestras que eu faço, eu desenho uma lápide aqui, que realmente esse tracinho, que é o resumo, que sintetiza o significado de nossas vidas. O antes e depois, e entre o nosso antes e depois dessa vida, tem um tracinho, pegando o Benjamin Disraeli. Nossa vida é muito curta, mas que ela não seja pequena. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade. Valeu mesmo, Manu. Lucas, mais uma vez, pela minha família. Graças a Deus, né, possibilitou compartilhar com vocês. Muito obrigado, Manu. É isso aí. Obrigada, gente. Não posso deixar aqui de mandar um beijo para a Ninha, lá na Bahia, assistindo a gente. Nossa, muito legal. Muito obrigada, minhas amigas. Gente, obrigada. Fiquem com Deus, tá? E aí, vem novidades por aí, né? A gente está trabalhando bastante e para compartilhar com vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Vamos ficar com Deus. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado.